pessoal, tudo bem? Meu nome é Lívia Vilar e eu vou estar esse semestre com vocês ministrando a disciplina de Contabilidade Geral no curso de Administração Pública. Antes de a gente começar a falar da disciplina em si, eu gostaria de me apresentar, tá? Eu sou contadora e mestre em contabilidade pela Universidade Federal de Pernambuco e também sou docente da UPE, mas lá num curso de logística no campus Mata Norte, em Nazaré da Mata. E esse semestre eu vou estar com vocês ministrando essa disciplina. Só para apresentar um pouquinho a disciplina, essa disciplina de contabilidade geral ela é um aspecto bem introdutório da contabilidade, tá? Então, a gente vai conhecer um pouquinho o que é contabilidade, para que serve, quais são os métodos que são utilizados na contabilidade, tá? E quais são as principais demonstrações contábeis que são feitas e dispostas para se tomar decisão nas organizações. Bora começar? Nossa disciplina está dividida em 4 unidades. Nessa primeira unidade, a gente vai estar trabalhando aspectos mais introdutórios, né, sobre o que é a contabilidade, e a gente vai finalizar entendendo um pouco da estrutura do balanço patrimonial. Só gostaria de deixar uma coisa clara para vocês, como se trata de disciplina introdutória, como já vi, vão ter alguns exemplos que eles vão estar um pouco mais simplificados, mas isso não quer dizer que aquela representação é somente daquela forma. Isso é necessário porque não daria para eu apresentar tudo o que está por trás de determinados eventos que acontecem dentro das organizações, porque tem coisas que são um pouco mais complexas e demandam um nível de conhecimento maior. Mas isso em nenhum momento vai prejudicar o aprendizado de vocês para o que é proposto a disciplina dentro do curso. Tá ok? Então, bora lá. Iniciando, né? Primeiro, para a gente estudar contabilidade, a gente precisa entender o que é contabilidade. E aí a gente vai em busca do conceito e do campo de aplicação. Então, a contabilidade, primeiramente, ela é uma ciência, tá? Assim como a administração e é uma ciência das áreas de ciências sociais aplicadas, tá ok? Quando a gente vai olhar dentro da empresa ou das organizações, a contabilidade ela vai cuidar do controle do patrimônio dessas organizações. E como é que se faz esse controle? Né? Há o registro das operações, e aqui eu estou me referindo às empresas, tá? Que são passíveis de mensuração monetária. E o que é isso? Mensurar é atribuir valor, tá? Mas é qualquer atribuição de valor que a contabilidade vai se dedicar? Não. Vão ser aquelas mensurações em que eu faço em moeda. Mas nem todos os eventos eles são passíveis de mensuração monetária. Então, o que a contabilidade vai olhar são para esses eventos que é possível mensurar monetariamente. E aí a gente começa já a ver uma limitação, né? Então, aquilo que não for possível mensurar monetariamente não está dentro do escopo dos registros que a contabilidade vai fazer. Então, a partir do momento que eu tenho esses registros, com o conjunto desses registros eu consigo tirar informações. E essas informações elas ganham um formato das demonstrações contábeis. Tá? Nós temos algumas demonstrações e cada uma objetivando um tipo de informação diferente. Se a gente fosse resumir, mas não limitar isso, tá? Como o professor Marião fala, essa citação que eu coloquei aqui para vocês, a gente poderia dizer o seguinte, que a contabilidade é um instrumento que fornece o máximo de informações úteis para tomar decisão dentro e fora da empresa. A gente poderia trocar a empresa por organizações, contemplando as organizações públicas e a contabilidade. As informações que são produzidas pela contabilidade tanto atendem aos agentes que estão internos à empresa e os agentes que estão fora da empresa. A gente vai entender um pouquinho isso melhor daqui a pouquinho. Eu comecei dizendo que a contabilidade era uma ciência, não é isso? Então, toda ciência ela tem um objeto de estudo. E qual é o objeto de estudo da contabilidade? O patrimônio. Mas o que é patrimônio? Patrimônio ele é um conjunto de riquezas de propriedade de alguém ou de uma empresa. E
Nesse conjunto de riquezas, a gente vai ver essa riqueza sendo formada por diversos bens ou direitos a receber. Então, a nossa figura aqui, né, tem muito dinheiro voando nessa figura. Dinheiro é um dos elementos da riqueza, mas não é o único. Então, é preciso manter isso em mente, que esse patrimônio ele vai ser formado por um conjunto de diversos bens, que pode, no caso a nossa figura, né, esse ventilador, a cama, são bens distintos e compõem esse patrimônio. Eu gostaria que vocês deixassem muito isso em mente, porque às vezes a gente atribui que ser rico é ter dinheiro, né? Mas não necessariamente isso. Ser rico ou ter riqueza é ter esse conjunto de patrimônio que pode ser composto por diversos bens. Entendido isso, já que a gente comentou, né, que a contabilidade é formada por um conjunto de riquezas, que eu chamo de patrimônio, esse patrimônio pode pertencer a uma pessoa física, como nós, né, ou uma pessoa jurídica, que é um conjunto de pessoas físicas destinadas a um determinado fim, certo? E a pessoa jurídica, ela pode se classificar como de direito público, que são as autarquias, as organizações, né, pertencentes ao Estado, e de direito privado, que aí já é um conjunto restrito de pessoas que com a finalidade específica. E essas organizações de direito privado, elas podem ter fins lucrativos ou não lucrativos. No entanto, todas essas pessoas e organizações, elas fazem parte do campo de aplicação da contabilidade. Porque se cada um desses quadradinhos aqui, vamos dizer assim, tiver um patrimônio, esse patrimônio é objeto de estudo da contabilidade e, consequentemente, vai ser um campo de aplicação da contabilidade. Eu deixei aqui alguns quadradinhos com a letra em negrito, com destaque, para dizer para vocês, desculpa, que a nossa disciplina ela vai tratar primordialmente das pessoas jurídicas de direito privado com finalidade lucrativa, tá ok? Então, o nosso foco na disciplina vão ser as empresas. Então, daqui por diante eu vou falar muito de empresa, porque vai ser o nosso objeto de estudo nessa disciplina. E aí, os usuários da informação contábil como é que a gente pode classificar esses usuários e o que é que eles buscam de forma geral com essas informações, tá? Os usuários de informação contábil, eles podem ser classificados em internos ou externos, mas para isso a gente precisa saber qual é o ponto de referência que eu tô me dedicando a classificar, né? Interno e externo em relação a quê? Em relação à organização como um todo, se a gente for olhar aquele quadrado do campo de aplicação de uma forma mais ampla, e aqui, como a gente está falando das empresas com finalidade lucrativa, internos e externos às empresas. Nesse esqueminha aqui, eu sei que está em inglês, mas essa parte lilás aqui, mais clarinha, está falando dos usuários internos, tá? Stakeholders é um termo em inglês que se refere às partes relacionadas à empresa. Então, eu vou ter partes relacionadas que estão dentro da empresa e partes relacionadas que estão externas à empresa, tá? E aí, quando eu estou falando dos internos, eu tenho os funcionários que podem estar interessados na informação de determinada empresa, os empregados podem querer saber de como é que está a situação financeira das empresas que eles trabalham, os gestores, obviamente, né, precisam planejar ações, precisam ter noção de qual é o cenário econômico e financeiro da empresa, precisam controlar se essas ações estão saindo da forma como foi planejada, precisam dessas informações para conseguir tomar decisão. Quanto é que eu posso dar de desconto a um cliente que vai fazer uma venda grande? Eu preciso ter noção de qual é a minha capacidade de desconto ou não, e isso as informações contábeis elas servem para subsidiar essas decisões. E aqui os donos da empresa, né, que são usuários internos, e que também demandam as informações para saber como é que os seus negócios estão desempenhando. E usuários externos? Eu vou ter aqui fornecedores. As empresas, às vezes, dentro de uma cadeia de suprimentos, elas trocam informações, né, cliente e fornecedor, para que a prestação de serviço ou de material ela fique mais eficiente. A sociedade em si. Então, quando eu sou interessada em ver o desenvolvimento econômico de determinada empresa que foi instalada na minha cidade,
perspectiva de crescimento e geração de emprego. Isso é uma informação que a sociedade pode demandar também. O governo, né? Poder de tributação, a necessidade de ter informações microeconômicas para subsidiar políticas públicas. Então, o governo demanda também informações das empresas. Inclusive, o governo ele tem os seus próprios sistemas de como é que eles requerem essas informações as empresas precisam atender. Os credores, aqueles que emprestam dinheiro à empresa, também precisam ter informação, saber se a empresa está bem, está mal, se tem capacidade de pagamento ou não. Os shareholders, que são os acionistas da empresa, que nem sempre participam da gestão, mas são proprietários, também precisam entender como é que está a saúde econômico-financeira da empresa, para saber se eles continuam sendo acionistas ou não, ou então quando eles estão interessados em investir em outra empresa para ver se vale a pena. E os clientes também podem demandar essas informações das empresas. Então, esses aqui são um conjunto de partes relacionadas e que pode ter com usuários internos e externos às demandas da contabilidade. Continuando, para a gente conseguir produzir essas informações, a gente vai partir de um entendimento de como é que a gente vai selecionar os eventos ou quais são as regrinhas que a gente vai utilizar para produzir as informações. Eu vou tratar aqui de princípios e normas contábeis, mas eu gostaria de fazer uma pequena contextualização com vocês sobre essa questão aqui das convergências e normas internacionais de contabilidade. Atualmente, no Brasil, a gente utiliza padrões de contabilidade internacional. E isso começou em 2008. Quer dizer, vamos ser mais precisos. Em 2007, no finalzinho de 2007, na verdade, no dia 28 de dezembro, se eu não estou enganada, com a promulgação de uma lei, a Lei 11.638. Essa lei, ela modificou, ela atualizou a lei que a gente chama de Lei das SA, que é a Lei 6.404 de 76. Essa Lei das SA, ela regulamenta todo o campo jurídico necessário para as sociedades anônimas, que é um tipo de natureza jurídica das empresas. E dentro dessa regulamentação, há uma regulamentação da contabilidade dessas empresas também, que é o grande espelho, na verdade, que a gente utiliza para a contabilidade. Então, com essa atualização da Lei das SAs, pela 11.638, o Brasil começa a adotar padrões internacionais de contabilidade. Isso é necessário, vamos dizer assim, para a gente uniformizar como a contabilidade é feita, para ficar mais fácil transacionar com empresas no exterior e as empresas internacionais que estão aqui reportarem os seus resultados para as sedes que ficam em outros países que podem utilizar ou não esse mesmo arcabouço normativo, que já tem muitos países que aderem. Então, esse é mais ou menos o contexto da convergência. Eu não vou aqui extrapolar e nem ter um desejo de falar tudo sobre esse assunto que é um pouco maior, mas é só para vocês terem uma noção. Então, a partir do momento que a gente começou a convergir essas normas internacionais de contabilidade, teve algumas mudanças nas normas que a gente utilizava aqui no Brasil, tá? E aí, uma dessas mudanças é que em 2017, né, foi revogada uma resolução do CFC, a 1282 de 2010, que essa resolução ela tratava sobre os princípios contábeis. Na verdade, ela denominava esses aspectos teóricos de princípios contábeis. E aí essa resolução foi revogada pela NBC-TSP Estrutura Conceitual. Então, eliminou os princípios de contabilidade e considera as características qualitativas. Essas características qualitativas elas estão presentes em um documento que a gente chama de Pronunciamento Técnico CPC 00, que trata da estrutura conceitual que os contadores vão utilizar para elaborar as demonstrações contábeis. Mas isso quer dizer que os princípios acabaram em si? Não. A denominação de princípio, sim. Mas esses princípios, eles se tratam de conceitos que regulam a profissão do contador, tá? Então, isso ainda está presente na prática contábil e disciplina a prática contábil. E a gente precisa entender,
né, esses conceitos para a gente entender a lógica da escrituração contábil. Então, de um ponto de vista didático, eu não vou mudar aqui com vocês essa terminologia, eu vou continuar chamando de princípios. Mas de um ponto de vista legal, normativo, os princípios eles foram eliminados, né, e são consideradas essas características qualitativas. Mas quando se vai estudar essas características qualitativas, você encontra esses princípios ali, esses conceitos dentro dessas características. Mas como eu não vou entrar muito nesse assunto, até porque nem cabe aqui, eu vou continuar chamando os princípios e vou trazer os principais no contexto da nossa disciplina. Então, o primeiro ponto é, quando se realiza a contabilidade, e aqui eu vou falar de empresa, quando a gente realiza a contabilidade da empresa, a gente parte de uma premissa. Que premissa é essa? É que a empresa ela vai continuar em operação num futuro previsível. Esse futuro previsível a gente atribui que é de 12 meses para frente do momento que essas informações elas estão sendo produzidas, tá? E aí, por que isso é importante? Porque a gente toma essas decisões baseadas nessa premissa. Se a empresa não tem mais, ou se a gestão da empresa, ou se por exemplo, a empresa está passando por dificuldades financeiras que tiram essa premissa subjacente, né, desse futuro de curto, médio prazo, vamos dizer assim, se isso acaba, a forma como a gente avalia aquele patrimônio muda. Então, quando eu estou analisando a empresa na premissa subjacente da continuidade, eu vou enxergar aquele meu conjunto de riquezas de uma forma, certo? Porque eu espero que nesse futuro esse conjunto de riquezas aumente, é a minha expectativa natural, mas se a minha premissa não é de continuidade, eu vou começar a enxergar esse patrimônio com outros critérios de avaliação, porque eu já não estou tendo mais essa expectativa que esse patrimônio cresça. Tá? Então, isso é basicamente o que a gente precisa entender da continuidade. Que a perspectiva é de que a empresa ela continue em operação. E isso independe, vamos dizer assim, quem é sócio e quem não é, porque o negócio, na verdade, ele independe, vamos dizer assim, das pessoas. As pessoas criam, mas o negócio continua e as pessoas vão passando, né, pelas empresas. A gente tem empresa de mais de 100 anos, a gente não espera que o fundador dela ainda esteja vivo, gerenciando, né, a expectativa das pessoas de vida. Algumas estão superando 100 anos, mas não muito do que isso. Então, é mais ou menos esse entendimento que a gente precisa ter. O negócio, ele continua. E se ele continua, eu vou olhar para ele de uma forma diferente de que se ele não continuasse. E, com isso, a gente vai para o princípio da entidade, tá? Esse princípio da entidade é para a gente reconhecer a autonomia patrimonial, certo? E o que quer dizer essa autonomia patrimonial? É que um patrimônio de determinada pessoa, seja ela jurídica ou física, ele não vai se confundir com outros patrimônios. Porque se meu objetivo é controlar o patrimônio, eu preciso ter ele isolado de outros patrimônios para conseguir identificar como é que está sendo o comportamento dele. Então, quando a gente olha para uma empresa, o que é que a gente vai tirar do princípio de identidade? É que o patrimônio da empresa, ele não se confunde com aquele dos seus sócios ou proprietários, no caso de uma sociedade ou instituição, certo? O patrimônio dos sócios e proprietários vai ser um deles enquanto pessoa física e o patrimônio da empresa vai ser outro. E a gente não vai confundir, a gente não vai misturar esses patrimônios, tá ok? Por exemplo, os sócios, a menos que eles não estejam aportando capital dentro da empresa, eles não podem ficar cobrindo o buraco que o caixa da empresa está passando. Porque se eles cobrirem e realmente se eles doarem, se eles destinarem esse recurso para a empresa, a gente vai ter que registrar como um aporte de capital. Mas se não for isso, se a empresa está ruim e os sócios estão sempre colocando dinheiro, misturando esses patrimônios, você não consegue identificar qual é o desempenho de cada patrimônio. Então, isso é muito importante a gente manter esses patrimônios isolados para que a gente consiga gerir cada um da melhor forma. Tá ok?
Então, e qual é o conceito de entidade? Vocês vão perceber que eu vou falar muito de entidade aqui. E, no contexto da nossa disciplina, eu vou estar me referindo às empresas. Entidade é todo um núcleo capaz de manipular recursos econômicos e organizacionais e que consiga adicionar valor a esses recursos manipulados. Então, com a entidade, eu estou sempre almejando que o patrimônio dessa entidade ele cresça, né? Quero adicionar valor a esses recursos. Registro pelo valor original. Esse princípio, ele vai trazer que a gente vai reconhecer os componentes do patrimônio, certo? De forma inicial, pelos valores originais das transações, expressos em moeda nacional. Então, por exemplo, se a minha empresa ela vai comprar um carro e esse carro custou 30 mil reais. Então, no início do registro, eu vou registrar esse carro por 30 mil reais. É isso que esse princípio quer falar. Realização da receita. Aqui vem um ponto muito particular e a base, vamos dizer assim, para a nossa disciplina, para o nosso entendimento da contabilidade. A realização da receita, ela retrata o seguinte, que eu vou reconhecer a minha receita, ou seja, no momento em que ela ocorre. E qual é o critério para entender o momento que a receita está ocorrendo? É quando eu entrego um produto ou serviço ao meu cliente. E aí a gente, naturalmente, né? Quando você presta um serviço ou entrega um produto, você espera uma contraprestação de volta, né? O pagamento por esse item. Só que a receita, ela ocorre no momento da entrega. E a gente sabe que a gente vai ter possíveis 3 formas de recebimento de uma venda, não é isso? Ou o cliente me paga adiantado, ou me paga à vista, ou eu concedo um prazo a ele. Ele pode levar o produto e me pagar depois. Só que o reconhecimento da receita, ele não vai depender da forma de recebimento da venda. O reconhecimento da receita, ele vai ocorrer quando eu entregar o produto ou serviço, independente da minha forma de recebimento, certo? Então, isso é uma coisa que vocês precisam ter muito em mente. A receita ela ocorre no momento da entrega do produto ou serviço, independente da forma de recebimento de uma venda. Então, se eu recebi adiantado, eu ainda não reconheço a receita porque eu ainda não entreguei o produto ou serviço. No entanto, se eu entrego o produto ou serviço e no mesmo momento eu recebo o pagamento, coincidiu, vamos dizer assim, do momento da receita ser o mesmo momento da entrada de caixa. Mas se eu entrego o produto ou serviço e o meu cliente paga a prazo, então no momento que eu que eu entreguei o produto, eu reconheço a receita e quando eu receber esse pagamento no futuro, eu reconheço a entrada de caixa. Tendo isso em mente, o mesmo princípio, vamos dizer assim, acontece com as despesas, tá? Eu vou reconhecer as despesas no momento do fato gerador, ou seja, da circunstância que foi necessária para aquela despesa ocorrer. E por que isso é necessário? Porque eu preciso confrontar as minhas receitas com as despesas em um mesmo período para eu entender se aquela minha operação ela está sendo superavitária ou deficitária, tá? Então, as despesas devem ser atribuídas aos períodos de acordo com as receitas a que se referem, porque só dessa forma eu vou conseguir comparar o meu desempenho. E a gente vai ver mais à frente que as despesas, em sua maioria, elas ocorrem para conseguir a obtenção de receita. Então, quando eu comparo uma a outra, eu vou ver se esse meu sacrifício aqui que eu fiz trouxe a receita que eu esperava. Então, receitas e despesas, elas são reconhecidas no momento do fato gerador, ou seja, aquele fato que propiciou a ocorrência delas, independente do seu pagamento, no caso das despesas, independentemente dos seus recebimentos, no caso das receitas. Tendo em vista isso, juntando esses dois princípios, a gente vai ter o regime de competência. É esse regime que vai disciplinar como é que a contabilidade registra esses eventos que ocorrem na empresa. Tá? Então, o regime de competência, ele retrata o seguinte, que
Receitas e despesas, elas são reconhecidas, né, na ocorrência do seu fato gerador, independentemente da entrada ou saída de caixa, respectivamente. Então, com isso, como eu já tinha falado, eu consigo ver o desempenho da empresa. E esse desempenho, ele é mostrado numa demonstração contábil particular, que é a demonstração do resultado do exercício. Que aqui eu vou comparar todas as receitas, eu vou confrontar, na verdade, todas as receitas com todas as minhas despesas e aí eu verifico qual foi o desempenho econômico da minha empresa em um período específico. E se eu tenho regime de competência, por outro lado, eu tenho regime de caixa. O regime de caixa ele vai tratar o quê? Justamente do fluxo de dinheiro dentro da empresa. A entrada de dinheiro e a saída de dinheiro, ou seja, a entrada e saída de caixa da empresa. Por quê? O regime de competência ele me dá um desempenho econômico da potencialidade de crescimento daquele patrimônio. Aquele patrimônio cresceu, mas daquele patrimônio quanto se tornou dinheiro, vamos dizer assim. E aí eu consigo ver isso no regime de caixa, porque aqui sim eu vou ter confrontado os meus recebimentos com os meus pagamentos. E aí eu vou conseguir perceber se eu estou com sobre de caixa ou se eu estou com falta de caixa, ou seja, eu preciso de um empréstimo para suplementar o dinheiro que está faltando dentro da minha empresa. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, para a gente fazer um comparativo desses dois regimes, tá ok? Então, bora lá. A empresa Empreendimentos Bocaiúva Limitada, em 10 de um ano qualquer, vou chamar esse ano de X1, realizou vendas no valor de 35 mil, cujo custo foi de 25. Ou seja, eu precisei sacrificar 25 mil em matéria-prima, mão de obra, para eu conseguir realizar uma venda de 35. Das vendas, ou seja, dos 35 mil, parte recebeu à vista. Dos 35 mil, à vista o cliente pagou 8 mil reais. E o restante será recebido em 15 de fevereiro, ou seja, no próximo mês, no próximo período, num prazo superior ao do fechamento contábil do mês de janeiro. Então, quando janeiro encerrar, a gente vai apurar o desempenho de janeiro. Mas o que é que vai acontecer? A outra parte da venda eu só vou receber em fevereiro. Das matérias-primas utilizadas, a empresa pagou 5 mil, ficando o restante para fevereiro de X1. Então, da mesma forma que eu só vou receber do meu cliente em fevereiro, eu também só vou pagar o restante para o meu fornecedor em fevereiro. Os resultados em termos de lucro, regime de caixa. Já fica com isso na cabeça. Desculpa, regime de competência, me confundi. Lucro é regime de competência e fluxo de caixa é regime de caixa. Como é que ficou esses resultados para o mês de janeiro? Então, bora lá ver. Quando eu pego o regime de competência, eu vou ter que confrontar, lembra lá o princípio da confrontação das despesas com as receitas? Eu vou confrontar as minhas despesas com as receitas, que não é a mesma coisa de entrada e saída de caixa. Fica com isso na cabeça. Então, as minhas receitas de venda, elas são 35 mil e o custo da mercadoria vendida, 25. Então, qual foi o meu lucro do período? Minha riqueza aumentou em quanto? Em 10 mil. Mas isso quer dizer que esse 10 mil está todo em dinheiro na empresa no mês de janeiro? Não. E a gente vai observar isso no fluxo de caixa. Quando a gente vai fazer o fluxo de caixa pelo regime de caixa, que só considera as entradas e as saídas de caixa, a gente viu que nós recebemos do nosso cliente no momento da entrega 8 mil e pagamos ao nosso fornecedor 5. Então, o saldo de caixa do período da nossa empresa foi 3 mil, mas o nosso desempenho econômico foi 10. Ou seja, e cadê esses 7 mil aqui de diferença? Quando é que a gente vai ganhar? A gente vai receber esses 7 mil de diferença, vai se compensar em fevereiro, quando o meu cliente terminar de pagar o que ele me deve e quando eu terminar de pagar o que devo ao meu fornecedor. Isso daqui é muito importante para vocês perceberem que lucro e saldo de caixa nem sempre eles ocorrem no mesmo momento. Eles seriam sempre simultâneos se a empresa só vendesse à vista e só comprasse à vista. Aí sim a gente ia ter o lucro igual ao saldo de caixa, mas a gente sabe que isso não é
vamos dizer assim, não é que não seja possível, mas isso não ocorre o tempo inteiro na realidade, né? Na prática das empresas. Então, outra mensagem que eu quero deixar aqui para vocês, que vocês não esqueçam no curso dessa disciplina e para a vida também, é que não necessariamente lucro significa caixa. Eu posso ter empresas que tenham lucro, mas não tenha R$ 1 em caixa. Por que isso deve acontecer? Quero que vocês reflitam sobre isso. Eu vou deixar esse questionamento aí, vocês podem pesquisar mais para chegar nessa conclusão. Visto essa introdução, a gente vai conhecer a primeira demonstração contábil que vai ser estudada na nossa disciplina, que é o balanço patrimonial, tá? Como o nome já propõe, quando eu balanço, eu almejo chegar dentro de um equilíbrio, né? Se a gente pensa numa gangorra e se a gente conseguir manter as duas pessoas na mesma posição, elas vão ficar equilibradas na gangorra. E é isso que a gente vai tentar fazer, buscar um determinado equilíbrio para ver como é que o recurso se comporta dentro da empresa, tá? Então, o balanço patrimonial, em primeiro momento, ele é uma demonstração contábil e o que é que essa demonstração me informa? Ela me diz qual é a situação financeira e patrimonial, ou seja, patrimonial estou vendo o conjunto como um todo. Sempre tem uma analogia muito presente, tanto nas aulas de contabilidade ou nos livros, que diz o seguinte: o balanço patrimonial ele é como se fosse uma foto da empresa em um determinado momento. Então, nessa foto, eu vou tirar uma foto dessa minha empresa e aí eu vou ver esse conjunto de riquezas, né? Como é que esse patrimônio está em determinado momento. Passou um dia, uma hora, esse patrimônio já pode ter modificado, tá? Então, imagine que os pais ou responsáveis de vocês tiram uma foto de vocês a cada ano na mesma data. E aí você vai observando o seu crescimento. É mais ou menos isso que a gente faz com a empresa. Todo ano a gente tira uma foto dela para ver como é que ela tá. Se cresceu, se diminuiu, se tem uma parte maior do que a outra. E eu gostaria que vocês prestassem atenção que no meu lado, quando eu olho para o balanço patrimonial, do lado esquerdo está o ativo, do lado direito, que a gente chama de passivo, e patrimônio líquido. Se vocês somarem aqui essas continhas, vocês vão ver que o total está igual. O lado esquerdo é igual ao lado direito, tá? A gente conseguiu alcançar o equilíbrio aí que eu falei para vocês no início. E a gente precisa entender quais são essas partes, né? Por que esse lado aqui esquerdo chama de ativo e por que aqui eu chamo de passivo e patrimônio líquido? Então, para primeiro entender o que é o ativo, tá? A definição de ativo presente na CPC 00, que é essa estrutura conceitual que se utiliza, diz o seguinte: o ativo é um recurso econômico presente, ou seja, está agora dentro da empresa, controlado pela empresa. A empresa precisa controlar esse ativo e controlar significa que ela que determina quem vai ter acesso ou não a esse ativo como resultado de eventos passados. Então, no evento, eu fiz alguma coisa que hoje me propiciou ter esse ativo, certo? E o que é um recurso econômico? Recurso econômico é um direito que eu tenho, certo? E que esse direito ele tem um potencial de produzir benefícios econômicos para mim, tá? Então, por exemplo, não sei se vocês estão assistindo essa aula agora no computador ou no smartphone, tá? Mas seja qual for o dispositivo que vocês estão assistindo a aula agora, esse dispositivo é um ativo para vocês. Por quê? É um recurso econômico presente, está com vocês agora, controlado, ou seja, vocês que estão tendo acesso e com isso você está impedindo que outra pessoa tenha acesso a esse recurso econômico, né? E que ele foi resultado de um evento passado. Esse computador chegou para vocês de alguma maneira, né? Ou vocês compraram, ou vocês ganharam de alguém. Então, teve algum evento no passado que fez com que esse recurso estivesse com vocês hoje, tá? E por que a gente pode dizer que esse computador, celular, ele é um recurso econômico? Porque ele é um direito que vocês têm e que tem o potencial de produzir benefícios econômicos para vocês. Que benefícios econômicos agora? Nesse momento você está assistindo uma aula com a sua escolarização, você vai ter uma potencialidade de receber um salário, de aumentar a sua renda. Então, esse ativo, ele está potencializando esse seu
essa sua probabilidade de receber benefícios econômicos agora. E como é que você está utilizando, como é que você está recebendo esse benefício agora? Fazendo uso desse ativo, tá? E aí, a gente vai ter na nossa casa nós temos diversos ativos, imagine em uma empresa. Só como são muitos ativos, a gente precisa organizar para a gente conseguir gerir o nosso patrimônio melhor. E aí, a forma como a gente organiza o ativo dentro do balanço patrimonial, que é a administração, é pelo grau de liquidez. E o que é grau de liquidez? É a capacidade de tornar algo em dinheiro. É a velocidade com que os ativos se convertem em dinheiro. Ou seja, qual é o nosso bem mais líquido? O dinheiro em si. E aí, depois, quando a gente for analisando, a gente vai vendo qual é a capacidade que cada item tem de se transformar em dinheiro mais rápido. É assim que a gente organiza o ativo. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de ativos, né? Uma máquina bem antiga de costura, o dinheiro em si, caixa. Isso daqui é uma tela de um software, de um computador. Um software que é um ativo também, que a gente chama de ativo intangível, porque ninguém toca no software, né? Um carro. E aqui tem uma relação de exemplos de ativos. E o passivo? A gente viu lá, né? Se tem um ativo, tem um passivo. E o passivo representa o quê dentro da empresa? A gente chama de passivo, se eu fosse ser bem sucinta, eu dizer para vocês, passivos são as dívidas que a empresa tem, certo? Na definição diz o seguinte, passivo é uma obrigação presente, ou seja, hoje, da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados. Então, o que é recurso econômico? É um ativo, né? Quando eu tenho esse direito. Então, o passivo, ele é uma obrigação que eu tenho hoje de transferir um ativo como resultado de um evento passado. Então, bora pegar como exemplo o dinheiro como ativo. Então, se eu tenho um passivo, se hoje eu tenho a obrigação de transferir para outra pessoa, certo? Um dinheiro para eu sanar esse meu passivo que foi decorrente de eventos passados. Então, o passivo, eles são as obrigações que a empresa ela tem com terceiros, ou seja, com outros agentes que não é a nossa própria empresa. Certo? Então, são as dívidas. E qual a melhor forma de nós organizarmos as nossas dívidas? A gente chama que a melhor forma de organizar as nossas dívidas é o grau de exigibilidade. E que é o grau de exigibilidade? É a velocidade com que os passivos precisam ser pagos. Então, em primeiro lugar, vem aqueles passivos que precisam ser pagos o mais rápido possível. E o último lugar é aquele passivo que eu posso deixar a perder de vista. Isso tem uma lógica, né? Porque se eu não pago meus passivos no vencimento, eu vou pagar juros, né? Eu vou incorrer em multas porque eu não vou estar cumprindo com os meus compromissos, com as minhas obrigações. E aí, quais são os exemplos de passivo? Empréstimos a pagar, contas a pagar, fornecedores que eu comprei com fornecedor a prazo, os salários dos meus funcionários, os impostos, tudo isso são exemplos de passivos. Eu disse que a gente precisava alcançar o equilíbrio, né? Então, ativo vocês viram lá que são aqueles recursos econômicos que têm capacidade de me propiciar benefício econômico. A gente poderia também resumir, mas não simplificar isso, mas resumir que os ativos são bens e direitos da empresa, tá? Que vai ter a potencialidade de aumentar a riqueza da empresa. E o passivo são as dívidas, certo? A gente espera que o quê? Que esses ativos eles sejam maiores do que as dívidas, mas a gente não precisa chegar ao equilíbrio. Como é que a gente chega a esse equilíbrio? A gente tem o patrimônio líquido, que é a diferença entre ativos e passivos de uma empresa em um dado momento. Quais são as fontes desse patrimônio líquido? O que é que alimenta esse patrimônio líquido? O investimento dos sócios na empresa. Então, quando os sócios abrem um negócio e colocam esse investimento inicial, isso é uma fonte de recurso que a gente diz que é capital próprio da empresa. Então, isso vai ser classificado como patrimônio líquido. Quando a empresa tem lucros e ela não distribui todo o lucro para os sócios, ela retém alguma parte ou retém tudo, a gente diz que a retenção de lucro e essa retenção de lucro também fica classificada no patrimônio líquido, tá? Então, um exemplo aqui bem pequenininho. Se o total de ativos da empresa é 12 mil e o total de passivos da empresa
é 5, a diferença disso, 7, é o patrimônio líquido. E que esse patrimônio líquido aqui pode ser ou o investimento dos sócios ou a retenção de lucro da empresa. Com isso, eu apresento para vocês a equação fundamental do patrimônio, que vai dizer o seguinte, que o patrimônio líquido é igual ao ativo menos o passivo. Ou eu posso reordenar também essa equação. Eu posso trazer o ativo para cá e o patrimônio líquido para cá. Quando eu faço isso mudando os sinais, eu vou ter que o ativo é igual ao patrimônio líquido mais o passivo, que foi lá a figura inicial que eu mostrei para vocês. E aí a gente vai observar algumas coisas, tá? Que é o que está aqui. Quando o ativo ele é maior do que o passivo, eu tenho que o ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido. E quando o passivo é maior do que o ativo, tá? Aí o jogo muda. Porque o passivo vai passar para o outro lado e a gente vai chamar ele de passivo a descoberto. Então, vai ser o ativo mais o passivo igual a descoberto igual a PL. O que é esse passivo a descoberto? Ele está a descoberto de quê? Ele está a descoberto de ativos. Eu não tenho ativo suficiente para sanar todas as minhas dívidas. Então, mesmo que eu venda todos os meus ativos, não vai ser suficiente para pagar todas as minhas dívidas. Então, vai sobrar para quem resolver essa questão? Para os sócios da empresa. Ok? Então, desculpa, gente. Os sócios da empresa vão precisar colocar mais dinheiro na empresa para a empresa conseguir equalizar de novo essa equação. Então, bora entender um pouco, né? Como é que as operações ocorrem dentro da empresa e a gente vai verificar quais são as configurações desse estado patrimonial, tá? Então, eu vou trazer aqui algumas operações e vou mostrando para vocês dentro do balanço. Então, a primeira operação que aconteceu nessa empresa, na nossa empresa Sorri, é que houve a integralização de capital dentro da empresa, certo? Capital subscrito e integralizado. Vocês dão uma pesquisadinha melhor no livro texto da disciplina sobre a diferença desse termo, mas subscrito é aquilo que eu digo que vou colocar na empresa, integralizado é o que eu realmente coloco, tá? E aí, os sócios subscreveram e integralizaram um capital no total de R$ 4.000 nessa empresa. Então, entrou aqui capital, certo? Capital é uma conta do PL, 4.000, e eles aplicaram isso em dinheiro. Então, esse valor está aqui, ó, no ativo, que entrou R$ 4.000 em caixa. Então, o que a gente sempre vai buscar dentro do balanço patrimonial? Que os ativos sejam igual ao passivo mais PL, e é o que está acontecendo aqui no momento. Bora ver o segundo evento. Na segunda operação, a empresa adquiriu um edifício à vista pelo valor de R$ 1.200. Então, saiu dinheiro do caixa para comprar o edifício. Vocês estão observando aqui que nada aconteceu no valor total da empresa, porque eu só fiz trocar um bem por outro. Eu dei dinheiro e comprei o edifício, mas o total do meu patrimônio continua a mesma coisa. Então, isso daqui quer dizer que a configuração dos itens do meu patrimônio está sendo modificada, tá? Mas a riqueza, ela não aumentou, continua no total de 4.000. Na terceira operação, aconteceu algo novo. Eu comprei materiais com fornecedores. Então, se eu comprei material com fornecedores, e aqui foi o que aconteceu, eu comprei a prazo, então eu vou pagar no futuro. Vocês estão percebendo que o total do ativo e do passivo mais PL aumentou, ou seja, meu patrimônio cresceu. Por que meu patrimônio cresceu? Porque eu comprei mais mercadorias, né? Tem um novo bem aqui nesse ativo, só que esse bem do ativo ele chegou como? Ele chegou através do prazo que eu consegui com os meus fornecedores, então aumentei uma dívida, mas em compensação aumentei também o meu ativo, tá? Então, agora, o passivo mais PL vai ser fornecedores mais de capital, que dá o total de 6.000, e
esse incremento está representado aqui no ativo como estoque de mercadorias. Qual é a minha quarta operação? Bora dar uma olhadinha aqui no total. Mudou alguma coisa? Não. Então quer dizer que o ativo ele se modificou aqui internamente. E o que foi que aconteceu? O que é que está diferente aqui? Apareceu uma nova conta contábil aqui, veículos, né? E se vocês observarem, o caixa antes era 2.800 e agora está em 2.600. Então, eu tirei R$ 200 do caixa para comprar um novo veículo, mas o total da minha empresa continua a mesma coisa. Então, observando que foi exatamente aqui essa operação que aconteceu. Por exemplo, a quinta operação da nossa empresa foi a seguinte: ela vendeu parte do edifício, certo? Que ela tinha comprado. Então, é o seguinte, o que é que a gente tem aqui? A empresa Sorri vendeu o pavimento superior do seu edifício por R$ 800 mediante nota promissória. Então, quando ela vai lançar essa nota promissória, a pessoa que comprou está devendo para ela. Ela tem o direito a receber esse valor no futuro de R$ 800. Esse edifício ele tem 2 pavimentos, tá? Só para a gente saber se a empresa ganhou ou perdeu dinheiro nessa operação, a gente vai ter que comparar o que ela vai receber, o quanto ela gastou para ter adquirido esse edifício. Então é o seguinte, o custo do edifício foi no total de R$ 1.200 e ele tem 2 pavimentos. Se a gente divide 1.200 por 2, que é cada pavimento, a gente vai ver que o custo de cada pavimento é R$ 600, tá? Então, bora lá. Se o ativo aumentou em 800 devido à nota promissória e diminuiu 600 com a entrega do pavimento do edifício, ocorreu um incremento de R$ 200 no ativo, tá? Então, esse ativo aumentou em 200, então o lado do ativo aumentou em 200. Como é que a gente vai representar esse aumento de 200 para que a gente consiga obter aquele equilíbrio novamente? Então, como é que isso vai ser representado no balanço patrimonial? Tá? O que é que a gente está observando diferente aqui no nosso balanço patrimonial? Tem uma nova conta aqui, né, de azul, que é o lucro, certo? Então, lembra lá o que a gente falou do PL, que o PL representa o capital aportado pelos sócios, mais os lucros que ficam retidos na empresa. Então, dessa forma, a gente adquire novamente o equilíbrio patrimonial e tá aqui, ó, o título por 800 e o novo valor do edifício que agora a empresa só detém é o primeiro pavimento que custou a ela R$ 600, mas ela vai receber no futuro esses 800 aqui que representa a venda. E a diferença dos 800 para os 600, né, do título que ela vai receber de 800 para o edifício que custou 600, que é o que ela vendeu, também custou a mesma coisa, tá no lucro dela representado aqui no PL. Eu estou fazendo essa comparação aqui de valor, mas esses 600 aqui é o que ficou com a empresa, tá, gente? Eu estou comparando com os 600 que a empresa entregou lá do segundo pavimento do edifício. Continuando, teve mais uma operação que foi, chegou o dia de pagar os fornecedores, né? Então a empresa pagou R$ 1.300 aos fornecedores. E qual é a definição de passivo, né? É uma obrigação presente que eu tenho em decorrência de eventos passados e que para eu sanar essa obrigação eu preciso entregar recursos econômicos que tenham a potencialidade de viabilizar e eu ter benefícios futuros, certo? Então, minha conta fornecedores ela já reduziu, mas a gente precisa observar que o caixa também reduziu, né? Se a gente for comparar com o status anterior, o caixa estava em 2.600 e agora o caixa está em 1.300. E essa diferença foi porque a gente pagou os fornecedores. É justamente essa diferença aqui. O fornecedor diminuiu, mas o caixa também precisou diminuir, senão não ia conseguir pagar a minha dívida. Sétima operação, recebimento de direito. Lembra lá na nota promissória que a gente concedeu crédito para o comprador do edifício? Agora nós recebemos essa nota promissória. O total da riqueza mudou? Não. Eu quero que vocês observem uma coisa. O que foi que aconteceu? Só a nota promissória desapareceu porque ela, porque ela já foi paga, mas o caixa aumentou. Ou
seja, houve uma permuta, houve uma troca entre os itens do ativo, né? Eu só troquei um ativo por outro. A nota promissória foi paga e isso aumentou o meu caixa, mas a minha riqueza total ela continua a mesma. O que eu quero que vocês levem em relação ao balanço patrimonial, tá? O balanço patrimonial, ele vai mostrar para a gente, né, quem são os ativos, o passivo e o patrimônio líquido. A gente também chama o passivo de capital de terceiros. Então, se eu falar capital de terceiros em algum momento, lembrem-se que eu estou falando do passivo. O patrimônio líquido a gente chama capital próprio. Próprio de quem? Da empresa, né? Que representa o recurso que o sócio aportou nela, mais os lucros que estão retidos. Então, passivo mais patrimônio líquido, na minha equação lá fundamental do patrimônio, vai ser igual ao meu ativo. Vocês observaram que sempre que tem um aumento de valor da empresa, eu estou modificando uma conta do passivo ou do patrimônio líquido? Então, a gente diz que o passivo e o patrimônio líquido, eles aumentam o ativo. Por quê? Passivo e patrimônio líquido são as origens dos recursos que entram na empresa. Ou seja, ou entra dinheiro na empresa porque eu pedi emprestado, capital de terceiros, ou porque os sócios aportaram, ou eu retive o lucro, né? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Lucro, que é o patrimônio líquido, ou seja, o capital próprio na empresa. Então, essa daqui são as duas fontes de recurso que entram na empresa. A gente chama que são as origens do recurso. E eu vou fazer o que com esse recurso? Eu vou aplicar. Aplicar onde? No ativo, em forma de bens e direitos. Então, passivo mais patrimônio líquido são as origens do recurso e eu vou aplicar esses recursos aonde? No ativo. Pessoal, essas são as nossas referências que foram utilizadas para a confecção dessa aula. Eu vou passar aqui porque nem todos os slides eu consegui citar tudo por uma questão de espaço e estética, tá? Então, as nossas referências utilizadas foram essas daqui. E eu espero que vocês tenham entendido aí nossa primeira aula. Façam as leituras recomendadas e vamos adiante. Sucesso! Obrigada!